Hi everyone! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho como tá sendo essa minha experiência da troca de família para extensão. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu vou contar essa experiência respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram lá. Inclusive, quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui, me acompanha lá também. Eu posto bastante coisa sobre a minha experiência aqui nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Me perguntaram se eu podia trocar de família. Sim, no programa de Au Pair, a gente tem duas opções para troca de família, na verdade. A primeira é pro rematch. No caso, se eu tivesse vindo para minha família e não tivesse me adaptado, tivesse algum tipo de problema, tanto da minha parte quanto da parte da família, eles não tivessem gostado de mim, a gente pode pedir rematch e tentar trocar de família. No caso, o processo é um pouquinho mais complicado, porque daí eu teria só 2 semanas para achar outra família e fazer essa transição. Ou eu poderia trocar de família no processo da extensão. Quando eu termino meu primeiro ano, eu posso estender o programa. 6 meses, 9 meses e 12 meses. E quando eu faço essa extensão, eu posso escolher trocar de família ou continuar com a mesma família. E eu optei por trocar de família. Próxima. Para qual cidade você está indo e quando você vai? Bom, eu tô indo pra Arlington, é uma cidade na Virgínia, é 10 minutos de Washington, D.C., e eu vou no mês de junho, que é quando finaliza o meu programa. No comecinho de junho, a gente não acertou a data ainda, a minha hosta tá comprando a passagem, mas acredito que seja na primeira semana. Quantas crianças você vai olhar? Eu escolhi uma família com 2 crianças, aliás, esse era um dos meus pré-requisitos. Eu não iria para uma outra família que fosse mais que 2 crianças. Essa foi uma das perguntas que mais me fizeram. O porquê eu troquei de família e como eu decidi isso. E se eu briguei com a família, se eu tive algum problema com a família. Não, eu não tive nenhum problema com a família. Inclusive, a gente tem um ótimo relacionamento. Esse foi um dos motivos que eu acho que tornou a minha decisão mais difícil, porque eu não tive nenhum problema. Nosso relacionamento era realmente muito bom. Mas eu resolvi mudar. A princípio, quando eu vim pro intercâmbio, na verdade, quando eu fechei o intercâmbio, eu sempre pensava nisso. Em ficar 1 ano com uma família, e se eu realmente quisesse estender, se eu aguentasse isso, porque eu achava que eu não iria aguentar ficar 1 ano longe da minha família, longe dos meus amigos. Se eu decidisse estender, eu estenderia com outra família. Até porque é muito mais interessante, eu viveria 2 experiências, 2 anos totalmente diferentes, e em regiões diferentes, eu conheceria muito mais lugares, aprenderia muito mais, e eu acho que valeria muito mais a pena. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Só que quando a gente tá aqui, as coisas, os sentimentos são totalmente diferentes. Eu já tinha me acostumado, eu já tava na minha zona de conforto aqui. Já tinha me acostumado com a família, com a minha rotina, com as crianças. Eu já tinha feito muitos amigos aqui. Eu já tinha minha independência, eu já tinha conquistado a minha independência com a família. No entanto, que eu tinha total liberdade pra usar o carro, pra sair. Eu podia dormir na casa de amigos, eu podia sair final de semana, fazer o que eu quisesse no meu tempo off. Tem famílias que não gostam tanto de deixar o pair ter essa liberdade. E aqui eu tinha, que é uma coisa que eu acho que é muito importante pra mim, porque eu gosto de sair, eu gosto de fazer minhas coisas sozinha. Então eu tinha conquistado isso aqui, e então eu tinha decidido que eu iria ficar com eles, por mais que fosse cansativo. Porém, veio essas coisas do coronavírus e eu comecei a ficar mais cansada. Eu já tava muito cansada dessa experiência com 4 crianças, porque não é fácil. Quem tem filho, quem olha, trabalha com crianças, sabe que não é fácil 4 crianças. E aqui é só single mom, então é só eu e a mãe, então ela me sobrecarrega demais, eu tô muito cansada mesmo. E esse tempo de quarentena me fez refletir que por mais que eu tinha essa liberdade, eu tinha que arriscar de novo. Por mais que eu tivesse muito medo, eu fiquei com muito medo, obviamente, porque quando eu cheguei, muitas meninas que chegaram comigo teve rematch, foram pra famílias ruins, porque quando a gente faz a entrevista por Skype, a pessoa se demonstra uma coisa.
E isso de ambos os lados, não só comigo, não só como a família, mas como a au pair também. Tem au pair que também mente sobre experiência, sobre gostar de criança, então acho que é de ambos os lados. E às vezes a experiência não é boa. Então eu vi muita menina passando perrengue, sofrendo, pensando em desistir, meninas que chegaram comigo, meninas que eu conheci aqui no Kansas, amigas minhas. Eu conheci amigas que trocaram de família 2, 3 vezes. E imagina, é muito complicado, é uma situação muito complicada. Em outro país, tem família que expulsa au pair. É realmente bem complicado. Então, eu tive muito medo dessa decisão, porque eu poderia cair numa família ruim. Mas eu conversei com meus pais e eles falaram: se é isso que você quer, se você tá cansada, arrisca. Eu não tinha mais nada a perder. Eu já tinha ficado 1 ano aqui, já tinha cumprido meu objetivo, que era melhorar o meu inglês. Era inicialmente ficar 1 ano aqui. Então, eu arriscando agora, o máximo que ia acontecer, se eu não gostasse da família, se eu não gostar, aliás, eu pedir o rematch, tentar trocar de família. E se eu realmente ver que não é isso que eu quero, eu volto pro Brasil e pronto. Eu tenho minha família lá, tenho a minha casa lá, e eu não tenho problema nenhum. Então, acho que o risco não seria tão grande eu estar trocando. E eu comecei a pensar nesses pontos positivos. Eu vou estar conhecendo outro lugar, outra experiência, já que isso era o que eu sempre quis. Então, mudar, sair da nossa zona de conforto dá medo, mas eu acho que agora era um momento necessário e então eu decidi mudar. Como você falou com a sua hosta que você não estenderia com eles? Bom, ela já vinha acompanhando que eu tava um pouco insatisfeita de estar aqui, que eu já tava cansada. Ela viu que eu tava sofrendo um pouco. Provavelmente, se ela não me viu chorando pela casa, ela deve ter ouvido ou percebido que algumas vezes eu acordava chorando, que em alguns momentos durante o dia eu ia pro banheiro chorar. E foi um processo muito difícil quando estourou essa da quarentena. Teve semanas que foram muito difíceis pra mim, principalmente porque eu não podia sair, eu não podia ver meus amigos, sentia falta da minha família, a carga nas minhas costas estava muito grande. Eu fiquei um pouco desesperada com isso. As crianças não iriam para a escola, meu Deus. Que loucura. Então, ela já vinha acompanhando e acho que no fundo ela já imaginava que foi exatamente o que ela me falou quando eu realmente falei que eu não ia estender mais com eles. Aí, teve um dia, eu tinha conversado com meus pais, eu tinha meio que já decidido que eu ia estender mesmo com outra família. E eu cheguei nela, chamei ela pra conversar. A gente já tinha conversado algumas vezes, eu já tinha falado pra ela que eu não sabia até quando eu iria aguentar, que eu tava muito cansada. E nesse dia eu chamei ela, falei que eu queria conversar. E falei, olha, eu não vou mais estender, eu não sei ainda o que eu vou fazer, se eu vou voltar pro Brasil ou se eu vou estender com outra família. Mas se eu for estender, eu preciso de uma experiência mais calma pro meu segundo ano. 4 crianças não são fáceis. Eu não sinto que é só comigo que eu estou cansada. Eu acho que pra nós duas, pra ambas, a carga tá muito pesada. Nós duas estamos muito cansadas, é muito trabalho pra nós duas. E é isso. Me perguntaram também, né, como foi a reação dela. Bom, ela ficou um pouco surpresa, mas nesse momento ela falou assim que já esperava que isso fosse acontecer. Mas eu acho que no fundo ela esperava que eu fosse voltar pro Brasil. Eu acho que ela sentia mais que eu precisava da minha família, que eu precisava voltar pro Brasil nesse momento. E ela não imaginou que eu ia trocar de família realmente. Porque, como eu disse, a gente tem uma relação boa, não tivemos problemas. Então, acho que ela imaginou que o meu maior desejo fosse voltar pro Brasil. Mas, como a situação no Brasil também não tá ruim, eu acho que, por mais que eu sentisse vontade, os meus pais me ajudaram a entender que não era o momento pra eu voltar agora e que eu tinha que repensar, que talvez eu fosse me arrepender. E foi exatamente isso. E aí, quando eu falei pra ela realmente que eu já tinha aberto o meu processo, que eu já tava conversando com algumas famílias e que eu iria estender mesmo com outra família, ela ficou bem surpresa, porque, como eu disse, ela esperava, acho que mais que eu voltasse pro Brasil. Mas ela super respeitou, acho que ela ficou um pouco chateada no começo, porque ela gosta de mim, as crianças se apegaram a mim também.
Mas ela entendeu e ela super me respeita aqui dentro da casa. Ela não mudou o jeito que ela me trata aqui. Ela continuou sendo a mesma. Eu acho que até melhorou um pouco o nosso relacionamento agora na quarentena, porque eu acho que ela é bem fria, sabe? E ela tá me tratando normal, graças a Deus. São nesses momentos que eu vejo que eu realmente fiz uma escolha certa pro meu primeiro ano, porque ela é uma pessoa incrível. Bom, essas duas eu vou responder juntas porque é praticamente a mesma coisa. Como foi a reação das crianças? Você já conversou com as suas kids? Vai sentir saudade. Bom, eu acho que só as duas meninas. Não foi exatamente eu que conversei com elas pra falar que eu tava indo embora. A mãe conversou, sem eu estar junto. Eu acho que ela só falou pras meninas até agora. Ou se ela falou pros meninos, por eles serem menores, eu acho que eles não entenderam ainda. Eles não estão entendendo que eu vou embora. Mas as meninas, por serem maiores, elas já entenderam. E elas já começaram a sentir. Principalmente uma das meninas que mais briga comigo, eu acho que é a que mais tá sentindo. Porque ela já tá bem carinhosa comigo esses dias. Me abraça todos os dias. E ela veio me perguntar algumas vezes por que eu tava indo embora. Acho que ela me perguntou umas 3 vezes, tentando assim. A primeira vez ela falou bem baixinho, acho que ela tava um pouco com vergonha, não sei. E aí ela falou assim: JJ, por que você vai embora? Por que você não desiste e fica aqui mesmo? Só que ela falou tão baixinho que eu não tinha certeza se eu tinha entendido certo. E daí eu perguntei: o quê? O que você falou, Hazel? Aí nisso ela não quis repetir. Eu acho que ela ficou com vergonha. E ela pegou e falou: ah, não, deixa pra lá. E daí num outro dia ela foi e me perguntou de novo por que eu tava indo embora. Ela queria saber, porque ela tá com isso na cabeça, por que eu vou embora, por que eu decidi ir embora. E aí eu respondi pra ela, eu sentei, conversei com ela. Eu falei, obviamente, eu não vou falar pras crianças que eu tô cansada, né? Mas eu falei pra eles que eu queria uma experiência diferente, que eu queria conhecer novos lugares. E era por isso que eu tava trocando de família, pra eu poder viajar e conhecer outros lugares. Mas que a gente ia ser amigas pra sempre e que ela poderia me ligar sempre que ela quisesse, pra gente conversar e que ia ser assim, que se ela quisesse me visitar um dia no Brasil, que eu poderia visitar eles aqui também e que, quem sabe, um dia ela não fosse me visitar no Brasil. Ela ficou toda empolgada e saiu. Mas eu acho que ela tá sentindo bastante, porque como elas são maiores, eu acho que elas entendem mais. E com certeza, é óbvio, eu vou sentir muita falta deles. Quando eu decidi isso, tomei a minha decisão, nossa, eu chorei, porque eu sabia que eu ia sentir falta deles, principalmente dos menorzinhos, que eles são bem mais carinhosos comigo. Próxima, vai sentir falta das girls te chamando de fedorenta? Tem uma história muito engraçada com elas por causa disso. Eu nunca acho que contei no Instagram, só contei pra alguns amigos. Elas adoravam implicar comigo, as mais velhas. Essa idade é uma idade terrível, terrível. Elas são bem respondonas. E todo dia no carro, ela queria implicar alguma coisa comigo. Que é a mesma que tá sentindo mais falta, que é a Hazel. Todo dia ela entrava no carro e implicava alguma coisa comigo. Ou era um snack que ela não gostava, ou era porque eu não tinha levado snack, ou era porque ela queria ir pra casa e não queria buscar os meninos, porque eu pegava elas primeiro. Alguma coisa ela encrencava comigo. Não queria pôr o cinto, alguma coisa tinha no dia. E daí nesse dia ela entrou, né? Eu abri a porta de trás do carro pra elas e ficava esperando sentada na frente. E daí ela entrou, ela parou do meu lado no meu banco assim, e ela falou assim pra mim: ai, você tá fedendo. Aí na hora eu não acreditei que a menina tava falando aquilo pra mim, né? Aí eu peguei e Eu tenho, what? O quê? O que você tá falando? você tá doida, menina? Aí ela repetiu, você tá fedendo. Aí eu fiquei um minuto parada assim. Aí nisso elas sentaram, né? Lá no banco de trás. E eu respondi ela, eu falei: você quer saber uma coisa? Se tem alguém fedendo aqui no carro, esse alguém não sou eu. Porque eu tomo banho todos os dias. Sim, eu tomo banho todos os dias. Todos os dias eu tomo banho, eu passo sabonete, eu passo hidratante, perfume. Você sabia disso? Aí a outra irmãzinha regalou o olho, né? E fez meio assim, nó.
Porque elas sabem que elas não tomam banho todos os dias. Então ela vem me chamar de fedida, sendo que ela que não toma banho todo dia. Ah, sai fora, não aguento desaforo não, nem de criança. Aí ela pegou e, pra querer argumentar comigo, continuar a discussão, ela pegou e falou assim: ah, então eu não gosto do cheiro do seu sabonete. Eu sei que é provocação de criança, mas é que tem hora que você é tão cansada que você não aguenta ouvir certo tipo de comentário. Aí na hora eu falei: ai, chega, tá bom. Eu nem respondi mais ela, coloquei a música e parei. Porque eu vi que aquilo ia continuar, sabe? E era provocaçãozinha de criança. Mas, sério, eu nunca vou esquecer disso. Como tá sendo sair de Kansas City? Bom, essa foi um dos motivos mais difíceis também de eu não querer trocar a família pro segundo ano, porque eu me adaptei muito com a cidade. Eu amo a cidade aqui, eu fiz muitos amigos. Eu sou o tipo de pessoa que faz amizades fáceis, mas eu fiz muitas amizades aqui e amo a cidade, o clima. Então eu não queria, fiquei bem chateada, mas como eu disse, eu acho que tem algumas mudanças que são necessárias. Chega algum momento da vida que a gente tem que mudar. E vai ser bom pra eu conhecer novos ares. E é isso. Vida que segue, né? Quais são minhas expectativas pro próximo ano? Bom, eu espero que seja um ano mais calmo, mais tranquilo, com 2 crianças. Eu espero que elas sejam mais calmas também, que não me dê tanto trabalho. E espero que seja um ano bom, que seja um pouco diferente e que eu consiga ficar um pouco mais com eles, com a família em si. Porque aqui, como era muito criança, eu não conseguia ficar tanto com a família. Até porque minha roça não tinha tanto tempo pra mim, assim, né? Pra fazer muitas coisas juntas. Então eu espero que nesse sentido seja um pouco diferente. Que seja bom pra eu conhecer outros lugares. Lá, aquela região que eu tô indo, dá pra viajar bastante, porque tem muita coisa perto. Então eu quero aproveitar pra viajar lá. Conhecer a parte de Nova York, Pensilvânia, talvez Carolina do Norte. Tem uma amiga que tá indo pra lá também. E viajar, aprimorar mais um pouco o meu inglês. E talvez fazer um curso na minha área. Talvez esse ano eu quero fazer um curso diferente, não de inglês. Quem não sabe, eu sou formada em engenharia de produção. Então, vamos ver. Essas são minhas expectativas. Espero que seja um ano maravilhoso. Bom, é isso. Algumas perguntas eu vou deixar para um segundo vídeo, que eu vou contar um pouquinho melhor como funciona no programa de intercâmbio, como funciona essa troca, como foi minhas entrevistas e coisas do tipo. Eu não queria deixar o vídeo muito longo. E continue me acompanhando, eu vou continuar postando no Instagram como vai ser essa troca de família, essa minha nova experiência, minha chegada lá. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.